antes de entrar no meu tema, homenagear o Conselho de Contribuintes, né, pela PRADT, e homenagear a doutora Luciana Mundim. É para nós, né, colegas da PRADT, nossa diretoria, uma honra imensa, porque, de fato, como muito bem ressaltou a professora Isabel, o Conselho de Contribuintes cumpre um papel fundamental, né, nessa aproximação do contribuinte com a fiscalização. Eu fui um dos primeiros a apoiar a ideia do Conselho Itinerante e lá na Faculdade Milton Campos, e foi uma experiência realmente muito rica para os alunos, né, que não tinham até então a oportunidade de saber o que era o julgamento de um processo administrativo. Eu prometo ser absolutamente pontual por algumas razões. Primeiro, porque eu sou um dos organizadores. A segunda, porque nós somos do painel da manhã. A terceira, porque a nossa homenageada Luciana Mundim, a vida inteira sempre bateu muito na pontualidade dos congressos da PRADT. E a quarta, mais importante, que apesar de não ser a presidente da mesa, nós estamos com a presidente do conselho aqui, que sempre me colocou muito na pontualidade nas sustentações orais do conselho. Então ela me treinou bem e, portanto, eu pretendo seguir a mesma pontualidade que lá eu sigo. E nas outras palestras não vou pedir pela ordem, não vou falar nada, não juro. Muito bem, o tema que me foi dado, sujeição passiva solidária, me faz remeter àquele que completa esse ano 60 anos de existência, que é o nosso Código Tributário Nacional. É uma data extremamente relevante, porque é um texto que, você imagine os senhores, né, da atualidade do Código Tributário Nacional, porque feito há 60 anos atrás, nós temos dispositivos que hoje são enaltecidos pela doutrina contemporânea. O artigo 146, o parágrafo único do artigo 100, o princípio da confiança, todo alastrado no Código Tributário Nacional, o princípio da legalidade. Então é um texto extremamente bem escrito, e que para a época era um texto extremamente inovador. De fato, se formos pensar, hoje ele já necessita de algumas adequações, alguns arranjos, algumas reformas, por conta da modernidade, né, dos fatos que foram se modernizando, como nós vamos constatar aqui nessa brevíssima exposição. Portanto, eu pretendo abordar a sujeição passiva solidária no âmbito do CTN, e seja uma homenagem ao CTN, seja para trazer a nós uma reflexão do que precisa ser alterado para dar maior segurança jurídica aos contribuintes. Bom, todos nós sabemos, né, que a sujeição passiva encontra-se prevista no artigo 121 do CTN, na figura do contribuinte que realiza o fato gerador, ou na figura do responsável, que apesar de não realizar o fato gerador, a lei atribui a ele a capacidade passiva tributária. Mas a solidariedade está prevista no artigo 124. E aqui eu acho que há, por parte da doutrina, de alguma doutrina, e por parte de alguns julgados, uma certa confusão em termos. O artigo 124, ele estabelece duas hipóteses de solidariedade. A primeira, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. E a segunda, as pessoas expressamente designadas por lei. Eu não tenho dúvida em afirmar, e o STJ também encaminhou nesse sentido, de que a responsabilidade solidária tributária, aqui posta no inciso primeiro, ou o interesse comum na situação aqui colocado, significa quando mais de uma pessoa realiza o fato gerador, está intrinsecamente ligado à figura do fato gerador. O exemplo mais comum que a doutrina dá são proprietários em condomínio de uma propriedade rural que paga CTR ou de uma propriedade urbana que se paga IPTU.
já se rechaça aqui na doutrina a solidariedade com base nesse dispositivo do comprador e do vendedor, porque aparentemente tem um interesse comum, mas contratualmente interesses opostos. Portanto, a primeira parte nossa, que não há tanta controvérsia assim, da solidariedade, diz respeito àquela solidariedade que eu posso chamar solidariedade de origem, solidariedade posta do fato gerador. Pessoas que conjuntamente realizam o fato gerador e, portanto, são solidárias no seu pagamento, com todas as regulações previstas no artigo 124 e 125 do CTN. Esse dispositivo, em momento nenhum, protege ou permite avançar em terceira pessoa, além daquelas que praticam o fato gerador. Isso está muito claro. Eu peguei um julgado do STJ, mas que existem outros tantos, da ministra Denise Arruda, que diz: para se caracterizar a responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação nos resultados dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. Portanto, essa parte da solidariedade me parece extremamente simples ou extremamente fácil de se entender. É a solidariedade de mais de um sujeito passivo ou mais de uma pessoa que realiza o fato gerador. Não misturemos aqui com aquelas pessoas que a lei busca atrair para dentro da relação tributária, que de forma absolutamente ativa participaram do não pagamento do tributo. E por que nós não podemos misturar? Porque aqui nós temos dois pressupostos absolutamente diferentes. O primeiro pressuposto da solidariedade de origem, ou solidariedade no fato gerador, é de que temos um ato lícito no pressuposto, ou na hipótese, que é o tributo, que é o fato gerador do tributo. Isso é algo pacífico, seja na doutrina, seja na jurisprudência. Essa segunda parte da solidariedade, a qual passo a tratar aqui, já não diz respeito mais a ter, na hipótese, um ato lícito ou um tributo previsto hipoteticamente. Passamos a tratar aqui não mais da solidariedade do inciso 1º do artigo 124, mas talvez da solidariedade prevista no inciso 2º do artigo 124, ou seja, de que a lei pode expressamente designar aquelas pessoas que são solidárias no cumprimento da obrigação tributária. E essa segunda parte não tem como pressuposto o ato ilícito de pagar tributo, mas um ato de não ter sido pago o tributo. E por que da importância dessa separação? Naquele primeiro grupo do inciso 1º, não há ônus da prova. A sujeição passiva está posta na lei e aquele que realizou o fato gerador fica obrigado ao pagamento do crédito tributário. Já o segundo, há necessariamente a comprovação de uma conduta ativa de um terceiro, numa conduta ativa que levou ao não pagamento do tributo. Vejam, senhores e as senhoras, que isso muda o pressuposto da hipótese. Não estamos mais a tratar de fatos lícitos, mas de fatos ilícitos. E me parece que quando ele diz expressamente designado por lei, ele está pondo as hipóteses do artigo 134, do artigo 135, todos eles previstos no Código Tributário Nacional. E é curioso ainda notar que tanto o artigo 134 como o 135, e aqui a primeira crítica, não a idade, mas a necessidade de reforma do nosso Código Tributário, que nem no 134 nem no 135 se cita pessoa jurídica, apenas pessoa física. Porque talvez àquela época as relações tributárias e comerciais não eram tão avançadas como as de hoje. Portanto, se dissermos que é preciso uma expressa previsão legal
para atrair a responsabilidade solidária, como diz o inciso 2 do artigo 124, eu não tenho, no Código Tributário Nacional, nenhum dispositivo que me leve à desconsideração da pessoa jurídica ou à consideração do grupo econômico. Poderia, talvez, utilizar do artigo 50 do CTN, que fala de abuso do direito ou abuso da personalidade jurídica, mas ele, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas ele expressamente determina a submissão dessa desconsideração ao Poder Judiciário. Não me parece que por esse dispositivo possa, manu militare, a fiscalização desconsiderar a pessoa jurídica. E aqui chama a atenção para a necessidade, talvez, de uma reforma do nosso Código Tributário para não mais buscar legislações de outros ramos do direito, mas trazer à nossa norma geral uma regra que se estabeleça de forma absolutamente adequada quando se pode desconsiderar a personalidade jurídica e tornar aquela outra pessoa jurídica solidária com o crédito tributário. De fato, existe um dispositivo, já tem aviso aqui para mim, o tempo passa muito rápido, de fato existe um dispositivo na Lei Complementar 87, que eu queria chamar a atenção, fora do Código Tributário, no artigo 5º, que diz: a lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Me parece também claro que esse dispositivo, basta uma simples leitura, leva necessariamente a uma conduta dolosa de um terceiro a atraí-lo como também responsável pelo crédito tributário, mas que depende de lei. Lei poderá atribuir a terceiros. Na legislação mineira, já que aqui estamos a homenagear o nosso Conselho de Contribuintes, a Lei 6763 expressamente traz em seu artigo, acho que 21, quem são as pessoas solidariamente responsáveis. E aqui ele coloca tudo num artigo só. Na minha opinião, são, de novo, institutos diferentes. Primeiro, ele repete a solidariedade posta lá no Código Tributário Nacional, mas ele traz uma série de condutas, leiloeiros, transportadores, contadores, que seriam corresponsáveis pelo crédito tributário quando agissem numa conduta dolosa. Essa, portanto, me parece, ou esse, portanto, me parece o painel da nossa sujeição passiva tributária. Primeiro, a sujeição do inciso 1º do artigo 124 é o que realiza o fato gerador, a solidariedade está na própria realização do fato gerador, e a sujeição que se delega à lei para se estabelecer, ou é aquela do artigo 135 e 134 do CTN, ou, se muito avançarmos, eu não chegaria a tanto, eu não acho que o artigo 50 se aplica ao direito tributário, mas se muito avançarmos, teremos que buscar no Código Civil a desconsideração da pessoa jurídica, e aí teremos que levar ao Poder Judiciário para que ele decida se é possível ou não tal desconsideração. Quanto à questão do grupo econômico, que também foi pedido para que ser falado, me parece hoje que a jurisprudência é muito clara, no sentido de que a comprovação, inclusive existem julgados do próprio Conselho, que a comprovação de subordinação de uma ou mais pessoas, de uma ou mais empresas ou grupo de empresas, precisa haver comprovação da subordinação de uma ou de mais empresas, ou prática comum do fato gerador, ou conduta dolosa de uma dessas empresas que leve à desconsideração da personalidade jurídica daquela que seria o sujeito passivo originário. Eu sei que muitas vezes nós nos chocamos com a ausência de determinado dispositivo
que às vezes bloqueia a necessidade de se buscar o crédito tributário daquele que efetivamente deixou de pagar, mas nós não podemos jamais, em tempo algum, esquecer que o texto constitucional consagra o devido processo legal. Ou seja, qualquer presunção, longe de avançar em outras manifestações, qualquer presunção de conduta no direito tributário tem que ser previamente comprovada. Eu não posso trazer a solidariedade para a relação tributária sem que aquele realize o fato gerador ou que tenha agido de má fé. E para dizer que o contribuinte ou um terceiro agiu de má fé, não bastam apenas insinuações, é preciso a devida comprovação. Muito obrigado, senhores. Parabéns.